Estamos aqui para mais um podcast da Procede Contabilidade. E hoje trazemos um assunto muito importante, que é como o empresário cuidar da parte financeira para aderir ao crédito bancário. E para isso a gente trouxe uma convidada, Letícia Marcolan. Boa tarde, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Ju, pelo convite. E hoje a gente trouxe um assunto muito importante, que a gente sempre vê nos escritórios de contabilidade, e eu creio que lá no seu também deve ter essas perguntas. Por que que eu não consigo aderir a um crédito, a um Pronamp? E diz para nós, Letícia, como o cliente faz para aderir essas linhas de crédito e quais são os cuidados? Então, primeiramente, eu acredito, que o cliente ele tem que ter um bom escritório de contabilidade. Só talvez um gestor financeiro, uma pessoa que dê uma consultoria também financeira para estar auxiliando. Eu acredito que esse cliente, esse empresário, tanto empresário produtor rural quanto empresário de empresa, ele tem que ter uma determinação do que ele quer. Geralmente, quando eu vou pegar uma empresa que é nova, eu tento verificar, tento passar para ele o que ele quer ser daqui a 1 ano, o que ele quer ser daqui a 2 anos, o que ele quer ser daqui a 3 anos. Eu acho que isso é um fator, começa por aí, um fator determinante, porque a partir disso, tanto o escritório de contabilidade, o contador, quanto às vezes um consultor financeiro, ele vai conseguir moldar aonde essa pessoa tem que chegar, como que ela tem que fazer, como que ela tem que proceder, né? Existe uma regra para que o empresário adere mais facilmente esses benefícios do governo, que é um Pronamp ou um outro? Sim, a questão então seria você manter uma contabilidade, perfeita, porque na hora que esse empresário ele vai solicitar junto a uma instituição financeira o seu crédito, seja ele de investimento ou para uso e consumo ou o que for, o gerente do banco ele vai pedir a capacidade de pagamento desse cliente. E esse cliente, por fim, ele vai vir e vai pedir para o seu contador. E muito o que a gente vê, na realidade hoje do empresário é tão corrido que o empresário, às vezes, ele não se atenta em cuidar bem dessa parte contábil e fiscal. E aí o que acontece é que quando ele vai lá pedir para o contador, às vezes o balanço dele não vai estar 100%. E esse contador vai estar impedido de estar assinando algo que, às vezes, ele esqueceu de emitir uma nota, ele esqueceu de fazer uma contabilidade perfeita. Então, uma das regras seria você manter uma boa contabilidade para que teu contador consiga fazer as receitas e despesas, distribuir os lucros, A gente sabe que para aderir ao Pronamp, é essencial que ele tenha um faturamento no exercício anterior. Uhum. E que para o Pronamp, muitas vezes, chega lá também no escritório, eu creio que para todo mundo, o cliente faturou muito, mas não emitiu nota. Então, isso é um fator determinante. Isso. Além do faturamento, de ter que ter esse balanço, esse balancete, o gerente da instituição financeira ele vai consultar o Bacen. Então, o Banco Central ele normatiza todas as outras instituições financeiras, as regras, tudo bem certinho. Então, lá vai estar o teu histórico de quanto de empréstimo você pegou. Então, por base, as instituições financeiras, você não pode pegar mais do que 30% do seu faturamento, da sua capacidade de pagamento. Então, aí já volta de novo a importância de você faturar corretamente aquilo que a empresa produz, Então assim, o correto, então, é o empresário já no começo do ano, se ele tem um planejamento de fazer um financiamento, planejar quanto que ele... Porque o Pronamp, por exemplo, a gente sabe que ele tem um teto, Sim. Que, se não me engano, é 150 mil, Porém, esse empresário ele já pode fazer um planejamento durante esse ano para emitir corretamente essas notas fiscais, fazer um bom balanço, um bom balancete, para que ele possa aderir mais facilmente essas linhas de crédito, E o histórico também de pagamento, dos seus fornecedores, inclusive bancos, desde uma conta de luz, Porque hoje, nós, tanto pessoa física quanto empresários, a gente é classificados, digamos, de A a Z. Uhum. E aí, conforme o meu grau de classificação, é o fator determinante para que essa instituição financeira me dê, por exemplo, o Pronamp ou outros investimentos.
e também é um fator para mostrar se eu sou um bom pagador ou não. Então, uma das coisas que o empresário também tem que cuidar é não usar muito o limite do cheque especial, porque pode abaixar o score dele, né, a classificação dele. Não atrasar, porque quando o gerente vai lá tirar o relatório do Bacen, lá vai mostrar quanto tempo está em atraso. E, às vezes, se eu, empresário, atrasar uma parcela, por exemplo, vai ficar lá o histórico, além de baixar essa classificação. Às vezes, eu posso estar numa classificação C, uma classificação D, e talvez ser impedida de pegar esse Pronamp ou qualquer outro, né? Em qual momento seria adequado a empresa ou até a pessoa física aderir a um financiamento? A gente sabe, quando ele adere muito financiamento, existe todo aí um comprometimento da renda, né? Uhum. Eu acredito assim, que não há um momento certo, né? Um exemplo, na pandemia, muitas empresas cresceram, né? Se desenvolveram, se ressignificaram. Então, eu acredito que o que a gente tem que cuidar mais é a saúde da empresa quando ela está fragilizada, né? Onde o empresário vai lá e vai buscar, às vezes, um crédito e só talvez essas classificações não estejam tão boas, né? E só talvez ele vai pegar um financiamento com juro com uma taxa mais alta, né? Então, isso é o cuidado, eu acho que tem que ter quando a empresa está fragilizada. Mas, caso ao contrário, não existe uma regra. Eu acredito que quando o empresário ele sabe o quanto a empresa dele custa e aonde ele quer chegar e o que ele quer fazer, se ele for 100%, ele vai conseguir várias linhas de crédito, né, que vão estar ajudando ao desenvolvimento da empresa. Né? Nós temos lá no escritório mais de 30 clientes que aderiram ao FCO, graças ao quê? A uma boa contabilidade, né? Um bom entendimento, a saber escrever o que ele quer ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos e fazer esse planejamento. Fala um pouquinho para a gente, já que você falou do FCO, como a gente sabe que as empresas ela tem o Pronamp, que é um dinheiro rápido, né? Mas a gente tem outras linhas de crédito, né? E muitas vezes esse empresário ele não sabe quais essas linhas de crédito. Fala um pouquinho, você entende um pouquinho dessas linhas de crédito e quais são elas? Então, assim, o que mais eu tenho experiência seria no Pronamp, né? Que a gente vê muitos clientes pegando, e o FCO, né? Então, o FCO, ele tanto pode auxiliar você, por exemplo, eu quero montar uma loja e preciso financiar meus móveis, ele financia. Ou só talvez eu quero construir a minha sede, né? Então, o FCO, ele é uma taxa muito boa, né, de juros, com prazo bom e carência boa. Então, por exemplo, eu quero construir minha sede, eu consigo 2 anos de carência. Então, se esse empresário ele manter a contabilidade dele correta, né, ele não misturar a pessoa física com jurídica, ele tirar o prolabore de pelo menos um salário mínimo, que é uma das regras, né, e ter uma distribuição de sobras bem certinha de 3 em 3 meses com o seu contador, ele consegue, o contador ele consegue distribuir os lucros para esse empresário. Isso é bem interessante. E através disso eu posso ter 2 rendas em uma. Então, um exemplo, um empresário aí que fatura R$100 mil, né? Eu sempre dou esse exemplo para os meus clientes. Um empresário que fatura R$100 mil, um prestador de serviço, ele vai pagar o seu 6% lá no Simples Nacional, ele vai manter a sua contabilidade 100%, então o contador dele vai lá e vai fazer receita menos despesa. Vamos supor que a despesa seja 20 mil. Então, 100 mil menos 20 mil daria 80 mil. Esses 80 mil, se ele seguir as regras corretamente, que o seu contador vai falar, ele vai conseguir distribuir em lucro para ele. Então, na realidade, sem ele precisar pagar R$1 de imposto de renda. Então, isso é uma maravilha. Por quê? Foi assim que a gente conseguiu cases de sucesso lá no nosso escritório. Até, inclusive, eu consegui através disso. Por quê? Porque eu vou chegar para o meu gerente do banco e vou falar, olha, eu tenho 100 mil de faturamento na minha pessoa jurídica e tenho 80 na minha pessoa física. Então, esse empresário ele vai poder estar avalizando para a sua pessoa jurídica, né? E 2 rendas em uma. Então, eu vou estar só pagando 6% em vez de 27,5% se eu tiver irregular, porque às vezes muitos empresários, eles vão lá e misturam. Ficam, vou depositar um pouco na minha conta jurídica, um pouco na minha conta física, querendo sonegar. Isso. Mas a sonegação, além de ser prejudicial, além de dar multa, além de atrapalhar o contador um monte, né? Ainda ele prejudica o empresário, porque se ele levar certinho, ele está pagando na média de 6% no Simples Nacional, né? Pode ir acrescendo. E ele vai ter esses 80 mil na pessoa física dele. Então, olha que maravilha. Ele vai até poder ter uma liberdade de escolha.
Eu posso financiar um carro, outras coisas na pessoa física, eu posso avalizar na minha pessoa física, minha pessoa jurídica, e a minha pessoa jurídica pode crescer, né? Então, o FCO, na realidade, a instituição financeira, ela dá para o empresário para ele produzir empregos, né? Então, eu tenho que comprovar que através daquela obra ou através daqueles móveis que eu vou estar colocando imobilizado, eu vou estar, através desse valor, eu vou estar proporcionando empregabilidade no Brasil. Isso é ótimo. Voltando ao nosso financiamento, tudo então a gente vê que depende muito de um bom planejamento, né? A gente sempre traz ali na Procede vários conteúdos em relação a isso. Então, assim, empresário, um recado para você que seu planejamento, seu financiamento depende do seu planejamento, né? Então, o que você quer ser no futuro? O que você quer ter de financiamento no futuro? É um planejamento bom, bem feito, né? Junto tanto com o seu escritório de contabilidade e a pessoa física, né? A gente sabe que a pessoa física também, ela tem que fazer um planejamento. Principalmente, a gente fala aí de pessoa física, muitas das vezes, o autônomo, que é o MEI. Né? A gente sabe que eles também podem distribuir lucro e hoje tem umas regras para se distribuir lucro, tanto do MEI, né? Então, o MEI também tem que se atentar a essas regras para fazer um bom imposto de renda no próximo exercício para que você adere boas linhas de crédito. Isso. Voltando, Letícia, um pouquinho, hoje a gente sabe que o nosso cenário econômico está bem difícil, né? As linhas de créditos estão com a taxa de juro um pouquinho maiores, né? O que você me fala hoje do empresário quando ele vai fazer toda uma análise do cenário econômico hoje para esses empresários? Hoje a gente sabe que as taxas de juros ela está um pouquinho mais altas, né? E às vezes se torna inviável para o empresário pegar essas linhas de crédito. Então, Ju, existem várias formas de você estar buscando aí no mercado. Eu sei que a taxa, né, de juros, a gente sabe, né, que a taxa de juros ela está bem alta realmente, né, se tornando às vezes quase inviável. As pessoas que são conservadoras às vezes pegam numa taxa fixa, então tem que pagar, né, pela taxa fixa, que ela é um pouquinho mais elevada do que a variável, né? Mas nós temos outras linhas de crédito, além do FCO, além do Pronamp, né, que ela traz um benefício, né? Se você propor outros, né, ao governo, as regras, né, do Banco Central e o governo, nós temos também o Desenvolve MT, né? Então, o Desenvolve MT, o escritório, né, seu faz, né, todo o planejamento, né, para a pessoa que quer pegar. Hoje lá dentro é uma linha de crédito do Desenvolve MT, é uma linha de crédito muito esquecida, né? Sim. Muitos não sabem que existe, né? E muitos acham muito difícil. Realmente, a gente não sabe qual os critérios utilizados, né, para fazer essa análise de crédito que o Estado, né? Porque o Desenvolve MT ele é um benefício do Estado, né? Então, assim, mas a gente vê que lá tem várias linhas de crédito, por exemplo, para MEI, né? Linhas maravilhosas para MEI, principalmente MEI mulheres, né? Ele incentiva muito, né, as mulheres que estão começando no início de suas carreiras, no seu desenvolvimento, né, até a liberdade, né, financeira, né, que muitas mulheres hoje a gente tem que ficar orgulhado das nossas mulheres, né? Mas assim, é por isso que tem que ter bons escritórios igual o seu, né, Ju, que dá todo esse suporte, todo esse planejamento, porque não é algo tão difícil se você tem um profissional ao seu lado, né? Para conseguir te ajudar, conseguir buscar. Então, pessoal, busquem aí a Jucimara, porque ela tem todo o entendimento. O Desenvolve MT é muito bom, porque ele dá carências, a taxa dele é muito melhor do mercado. É um dinheiro do governo, né? Sim. No nosso estado aí que traz para nós, beneficiando vários fatores, né? Vários setores, os setores de turismo também, né? Vários setores. Então, eu acredito que buscando profissionais, né? Igual a Jucimara, o seu escritório lá, eu acredito que vai conseguir um sucesso, um êxito de crescimento. Eu sempre digo assim que o empresário, quando ele vai aderir a um financiamento, o primeiro critério que ele tem que olhar para que eu vou pegar esse financiamento? Esse financiamento ele vai ser simplesmente para me pagar a dívida? Eu acho que para isso não é viável, né? A gente, como contador, a gente sabe que isso não é viável. Mas se for para ele fazer um investimento nessa empresa, para que essa empresa vai crescer
futuramente, isso é legal, né? Com certeza. Letícia? Eu sempre falo uma frase assim, ó, se eu não sei, que é lá da Alice do País das Maravilhas, né? Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar serve. Então, o empresário, eu sei que é muito corrido, hoje em dia exige muito de nós, né? Tanto a parte de tecnologia, tudo a gente tem que se adaptar. Está muito corrido o dia a dia hoje para todo mundo. Mas também é muito importante eu saber o quanto custa a minha empresa, aonde eu quero chegar com ela. Então, através disso, eu acredito que eu não vou ter uma fragilidade só, talvez, porque eu vou estar estudando o mercado, eu vou estar buscando possibilidades de taxas mais em conta, atrativas. Por exemplo, tem o consórcio também, dependendo do consórcio, também tendo um profissional que entenda. Eu cresci muito financeiramente com o consórcio, né? Eu sou uma pessoa adepta ao consórcio também, porque ele também traz taxas. Eu também acho. E é um planejamento, né? É um planejamento. É um planejamento para o que você quer no futuro, né? Ele traz taxas muito boas comparado a um financiamento. Mas também tem que ter profissionais, né? Igual a Procede, igual a Agroconte, que consiga estar conduzindo a pessoa no objetivo realmente que a pessoa quer chegar. Então, dentro do fator determinante que a gente sempre sabe, é que a gestão financeira, ela é a chave do negócio, né? É o coração, ela né? é o coração da empresa. Tanto para coração. você aderir, fazer uma avaliação, se naquele momento você tem a capacidade também de pagar esse financiamento, que isso é muito importante, sim, porque a gente sabe hoje que todos os financiamentos eles são registrados no Bacen, você mesmo agorinha citou isso, e se você ficar com parcelamentos atrasados, isso vai impedir a empresa de pegar novos financiamentos, né, porque no futuro. Existe um histórico, né, também, né? Toda instituição financeira, ela tem um histórico, e ela também repassa ao Banco Central esse histórico para poder ter a classificação. Então, se eu, empresário, eu atrasar uma parcela, eu sempre falo, olha, o banco você cuida igual sua mãe. Porque assim, se o empresário ele atrasar alguma parcela, isso vai ficar no histórico. E aí vai ser um fator determinante, às vezes, para um comitê, né, da instituição financeira estar autorizando novos créditos para ti, né? A gente sabe também que cuidar do nome, cuidar em relação às dívidas é fundamental para você aderir e um fator determinante para determinar se você é um bom ou um mau pagador. Sim. Né? Cartão de crédito, né? Muita gente vai lá e refinancia cartão de crédito, isso vai aparecer lá no histórico do Sisbacen. Vai no histórico. Né? Então, assim, hoje estamos numa era digital. Sim. Né? E essa era digital, ela trouxe tanto benefícios, né, para o empresário e eu mesmo para quem, né, uma pessoa física, né, que vai pegar um crédito. Porque se ela atrasa um cartão de crédito, se ela atrasa uma dívida financeira, ou ela atrasa aí um outro débito, isso vai impactar, com certeza, vai impedir ela de pegar um financiamento e muitas vezes um financiamento com a taxa mais barata, né? E assim, lá no Bacen, né, que é um relatório que toda instituição financeira tem acesso, lá aparece os seus atrasos e se você está em atraso. Né? Então, às vezes o empresário vai lá, tira um empréstimo, não foi tão bem na taxa de juros, ou não teve, né, êxito em conseguir efetivar de pagar aquela taxa e procura outra instituição. Então, por mais que ele quite, né, essa parcela, vai ficar lá de 30 a 60 dias, se eu não me engano, é 60 dias, o histórico do atraso. Né? E a outra instituição vai estar vendo... Sim. Aquele cadastro, o que ele fez, né? Então, isso a gente tem que cuidar. As instituições financeiras, conta de água, de luz, está tudo interligado, né? Letícia, a gente sabe hoje que esse Sisbacen, ele é muito fácil do empresário ou da pessoa física acompanhar o Sisbacen. A gente sabe que é ali dentro do Gov, né? Isso, dentro do Gov, né? Todo empresário, se ele tiver o certificado digital, né, o acesso ali, ele consegue acessar o Bacen. Lá ele mostra quantas contas correntes você tem, ele já mostra isso. Ele mostra o valor que você tem de endividamento e quanto de atraso você teve, né? Então, até as empresas hoje em dia estão utilizando, né, outras empresas, às vezes fundos, né? Acho que
consegue falar com mais propriedade, estão solicitando até os escritórios de contabilidade para que emita esse relatório para poder ser um fator determinante se dá ou não o crédito ou vende ou não para esse empresário, né? Quando a gente vai fazer análise de crédito, né, lá na Proced Contabilidade, que a Proced nós temos, todo mundo sabe, a Grosset, que é uma empresa de consultoria financeira. Esse fator de tirar o Sisbacen é fundamental, né? Porque lá a gente vai ver se o cliente ele é um bom pagador ou um mau pagador. Então, o conselho que eu dou, assim, tanto para a pessoa física ou jurídica, hoje também você pode, não só com certificado, mas abaixar pelo Gov, né? O Gov no seu celular, muito simples, ali no seu Play Store, né? Ou se você tem um smartphone ali, no smartphone, fazer uma senha e acompanhar, né? Seria interessante, então, essa dica para todos, independente de ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Isso mesmo. Então tá, gente. Assiste aí os nossos podcasts. Eu agradeço a Letícia Marcolan. Ela também é uma empresária. Nós, mulheres, hoje estamos aí no mercado de trabalho. Estamos otimistas porque estamos crescendo. Com certeza. Né? Nós somos mães, somos empresárias e somos esposa, né? Esposas. E então, assim, você também, empresária, que pretende começar, a gente dá uma dica sempre aqui no nosso podcast. A gente orienta vocês que ou acesse ali as redes sociais da Letícia, acompanhe ela lá também, o escritório dela, né? Ela também lá tem várias dicas. Ela pode estar entrando em contato também com ela, se vocês tiverem alguma dúvida. Depois a gente deixa ali o contato também do escritório. Se você tiver alguma dúvida sobre financiamento, também pode estar entrando em contato com a Proced Contabilidade. E nós agradecemos a cada um que está dando ali, assistindo aos nossos podcasts, que acompanha nossas redes sociais, porque a gente faz com todo carinho, com todo o amor do mundo, para que você, empresário, cresça e tenha uma vida financeira aí cheia de sucesso.